Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema perseverança em meio às adversidades. Tem como texto base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 3 versículos, versículos 5, 6 e 7. Versículo 5 nos fala o seguinte: e havendo um motim, tanto dos judeus como os seus principais, para os insultarem, a apedrejarem. Versículo 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Versículo 7. O contexto onde se encontram os versículos lidos, nos informa que Paulo e Barnabé se encontravam na sua primeira viagem missionária. E aqui abro um parêntese para dizer sobre a chamada de Paulo por Deus, outorgada pela leitura dos versículos 15 e 16 de Atos capítulo 9. Versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Como os irmãos sabem, Paulo se encontrava aqui, quando desses últimos dois versículos lidos, em casa de Judas, na rua direita, em Damasco. Ananias, crente judeu, que em Damasco se encontrava por causa da perseguição aos cristãos judeus. Em Jerusalém, na Judéia, recebe a incumbência dada por Deus de orar por Paulo. E Deus lhe disse no versículo 15, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. A chamada ministerial de Paulo não foi forjada por homem algum ou por ele próprio em autoaclamação, mas o próprio Deus lhe chamara para uma grande obra, e isso faz toda a diferença. Quem a si próprio se nomeia ou obtém a chamada por meios fora da vontade de Deus, jamais permanecerá até o final. Agora, se você é escolhido por Deus, descansa, tranquilize-se nele. Pode parecer que está demorando demais, mas Deus está te chamando. Paulo levou 13 anos para sair para a obra missionária, e você não é nem melhor e nem pior que o apóstolo Paulo. Mas o que quero ministrar aqui nesta mensagem de fé são as adversidades e embates que Paulo encontrou em suas viagens missionárias. Em primeiro lugar, falamos que Paulo era vocacionado por Deus, que o chamou e por este se responsabilizou para que ao final de seu ministério ele pudesse exclamar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não fosse Deus na vida de Paulo, jamais este versículo teria sido escrito em 2 Timóteo, que o diga 2 Coríntios 11, em versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, versículo 25, e aqui é açoite dos romanos. Uma vez fui apedrejado, se foi em Listra. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Não sem motivo, Cristo nos advertiu em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E alguns pregadores complementam, nós também em Cristo venceremos. Já ouviu a expressão, não há vitória sem luta? Pois é, esta expressão endossa outra expressão contida na oração de Jesus antes de sua morte vicária na cruz, em João 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E essa outra expressão é mais ou menos assim: Deus não tira do mundo, mas livra do mal. Deus não livra da prova, mas é em meio à prova, em meio às lutas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, que ele envia a vitória na hora certa e no momento certo e apropriado por ele. Não se motiva, o apóstolo Paulo nos admoesta em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Na mensagem de fé do dia 22 de junho de 2020, eu disse que derrotado não é aquele que está passando por lutas, provações, retaliações do inferno e até humilhações. Não, esse que está enfrentando tudo isto não é e não será jamais derrotado. Está vivenciando um momento sim de luta, de provação, de incompreensão, mas derrotado não, derrotado jamais. Derrotado é aquele que desistiu,
parou, estacionou, jogou a toalha, olhou para trás. Não sem motivo, há 4 versículos bíblicos que afirmam: o justo viverá da fé. O último versículo que fala sobre isto vai além, Hebreus 10:38. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus foi até mais incisivo que isto. Após a primeira multiplicação dos pães, conforme relatou o médico amado Lucas em seu evangelho, no versículo 62 do capítulo 9, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A atitude de vencedor é o que Deus quer de nós. A atitude de vencedor, sem criticar ou menosprezar quem quer que seja. Certa feita uma irmã me disse que não orava muito para não despertar retaliações do inferno. Novamente, sem querer criticar ou menosprezar quem quer que seja, mas esta não é a atitude de vencedor. Não, não, jamais. Vencedor pode estar sofrendo os piores reveses deste mundo. O vencedor pode estar sofrendo as piores lutas deste mundo, mas olha não para o mar, não para as ondas do mar, mas olha para aquele que tem o controle sobre o mar e controle sobre as ondas do mar. Um dos requisitos do vencedor é o foco. Para onde você está olhando? Hein? Para onde você está mirando a sua visão? A águia mira seu objetivo, que é a sua refeição, a 3 quilômetros de altura. Vencedor não perde tempo com coisas que lhe tiram a atenção de seu foco. Vencedor persevera em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às provações. Assim como Paulo não recuou diante das adversidades, mas manteve o foco não nas lutas, mas no Deus que livra em meio às lutas, após ser severamente açoitado. Na cidade de Filipos, mais tarde, escreve aos cristãos dessa cidade, capítulo 3, versículo 13 de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem demais olha para as adversidades, demais reclama da situação da sua vida, como os murmuradores no deserto, a tendência é permanecer nessa vidinha de sempre. Mas aquele que olha para Cristo, ainda que durante um tempo enfrente lutas, provações, tribulações, intempéries e dores, um dia experimentará a vitória em Cristo, porque ousou sonhar com Cristo e por último ousou vencer em Cristo. Aquele que olha para trás, ele desiste fácil e a vitória jamais o alcançará. Mas aquele que perseverar em Cristo, mesmo em meio à luta e provação, tendo atitude de perseverança, em meio à dor, receberá no final de Cristo a vitória. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.